programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora convidando você a fazer parte da grande ciranda do bem. Tanta gente dando as mãos, estendendo as mãos para aqueles que mais necessitam. Tudo na vida pode acontecer a qualquer um. Então, você pode estar num momento bom da sua vida, mas, de repente, pode acontecer algo, você perde o emprego e fica em dificuldades, pode precisar de um apoio, pode ser um apoio psicológico, pode ser um apoio material, enfim, com quem que você vai contar? Com aquele que te estende a mão. E também você tem que estar preparado para receber se você precisar. Não tenha orgulho algum. E aqui no programa Trilha Social, nós apresentamos pessoas que têm essa vertente de ajudar a quem mais precisa. E essas pessoas, elas têm uma história de vida muito bonita, elas têm uma história para contar e podem, sim, chegar até o seu coração e você pode se inspirar nelas. É só você ir lá no programa Trilha Social e no Face e você vai ver as pessoas que já passaram aqui. E se você quiser fazer algum trabalho, ou se você tem algum projeto que você quer tirar da gaveta, que ajuda pessoas, porque qual a finalidade da nossa vida? O outro, a nossa relação com o outro e como nós nos posicionamos diante da sociedade que nós vivemos com as pessoas. Nada existiria se não fosse a outra pessoa. Uma empresa, por exemplo, ela só existe porque existem aqueles que querem ser cooperadores daquela empresa. Então, aquela pessoa que trabalha para a empresa, ela é dependente daquele que montou, né, a empresa, e o empresário também. Ele também depende de todos os seus funcionários. Então, não existe o funcionário sem empresa e a empresa sem o funcionário. Mesmo aquele que é empresário, ele também atua como um funcionário da própria empresa, porque ele tem que gerenciar, ele tem que administrar, ele tem que colocar as pessoas certas ali. Da mesma forma, nós devemos agir com aquelas pessoas que precisam, com essa mesma responsabilidade que o empresário tem. Como é que um empresário ele lida com a sua empresa e as dificuldades? E como é que você lida com as suas dificuldades? E também tem uma história muito interessante que é uma reflexão para todos nós de um senhor que ele trabalhava numa empresa de construção e ele que acompanhava toda a construção e ele era um ótimo funcionário. Ele já estava perto de se aposentar e quando ele chegou para o proprietário da empresa, o administrador, aquele homem que tinha sonhado com essa empresa e fez essa empresa se movimentar, e este homem, ele viveu a vida dele trabalhando para essa empresa e foi dessa empresa que ele tirou o pão de cada dia, onde ele conseguiu ter as coisas que precisava. E logo ele ia se aposentar. E esse proprietário dessa empresa chegou para ele e falou, olha, o empresário chegou para ele e disse, você vai se aposentar semana que vem, mas eu vou lhe fazer um pedido. Eu tenho uma última casa para fazer em tal terreno, eu gostaria que você acompanhasse toda a obra, porque eu não vou poder estar aqui, e eu gostaria que você acompanhasse essa obra, comprasse o material, fizesse tudo. E esse senhor, então, ficou com muita raiva, porque ele falou assim, uma semana para me aposentar, ele vem me pedir para isso, eu vou ter que ficar aqui mais 6, 7 meses. Ficou revoltado. Conclusão da história, ele, ao fazer a casa, com raiva do dono da empresa, ele comprou material de segunda mão, ele não fez um serviço maravilhoso como ele costumava fazer quando ele trabalhou durante toda a vida. É como se ele fosse deixar para esse empresário a raiva que estava dentro dele, ele estava expressando naquela casa. Bom, 6 meses depois, ele terminou esta casa e o dono da empresa foi lá vistoriar. E ele falou assim, ele vai ver agora, né? Eu vou me aposentar mesmo, se ele reclamar é problema dele. E aí, então, e o empresário não pediu para ele diminuir custo na casa nem nada para pegar material de segunda.
Aí o empresário pegou a chave e falou assim, olha, aqui está a chave da sua casa, a casa que você construiu como agradecimento por todos os anos que você trabalhou comigo. Qual é a moral da história? O que é que você está construindo agora? O que é que você está fazendo agora da sua vida? Como é que você se comporta no seu dia a dia? Como é que você se comporta diante das dificuldades? E como é que você se comporta diante das dificuldades que você tem no seu trabalho, mas que é onde você ganha o seu pão? É aquela famosa frase assim, nunca cuspa no prato que você come, né? Então, agradeça. O agradecer elabora dentro de você uma força de atração daquilo que é bom. E hoje nós estamos trazendo uma pessoa aqui para o nosso programa, que é a Adriana Vasconcelos. Ela é professora, ela tem toda uma vertente de vida, de estudos, ela também terminou Direito, e ela vai falar um pouco da vida dela e por que ela está aqui. E ela também é coach. Então, ela passou por várias transformações na vida dela. E tem muito a ver com essa história, só que não a história como ela aconteceu, mas ela se abriu para uma nova possibilidade. Adriana, que alegria ter você aqui hoje. Obrigada por essa oportunidade. E é verdade, assim, é como você, assim, nós quando nos permitimos a viver, a receber a nova oportunidade, a gente começa a se permitir a viver o novo. E muitas vezes você está tão preso no que você está vivendo e não se percebe que tem um novo na sua frente, que tem a nova oportunidade, porque você está tão focado no problema ou na circunstância, ou então focado naquilo que você quer que aconteça, que ainda não aconteceu. E aí, quando você se permite a dizer, não, eu me permito viver esse novo, a sair do normal, né? A sair desse processo do dia a dia. Então, foi isso que aconteceu. Foi essa transformação, essa busca do novo, essa decisão de sair da caixinha. Como dizem hoje, né? A gente fala muito, você está fora da caixa. Então, foi isso que eu me permiti, viver esse fora da caixa. E aí aconteceu a transformação. Você falou da nova oportunidade. Muita gente fica olhando para a porta que se fechou e atrás dela tem várias portas abertas e ela, em vez de se voltar para a porta que está aberta, ou as várias possibilidades, porque a vida te proporciona várias possibilidades. Nada é um campo fechado. Mas para essas possibilidades você tem que estar disposto. Uma coisa que eu percebo dentro do coach também, veja se eu estou certa, a pessoa tem que estar disposta e disponível. Muitas vezes a pessoa ela está disponível, mas não está disposta a mudar. Muitas vezes ela está disponível, ela está disposta, mas não está disponível para mudar. Isso acontece? Sim, acontece. E até a forma de você fazer essa diferença do que é o disposto e do que é o disponível, né? É muito esclarecedor, né? Muitas vezes você está disposta, mas você é tipo assim, eu quero, mas eu não tenho coragem de fazer. É mais ou menos por aí. Mas às vezes você está disponível, mas algo não te dá o impulso para você fazer. Não dá a disposição, a força para ir. Mas há algo, por exemplo, eu sou Adriana Vasconcelos e esse do disposto e do disponível tem um gatilho que faz você avançar. Então, assim, sou educadora, sou professora, hoje sou coach, porque a pandemia mudou a vida de todos nós. A pandemia, e aí foi no momento da pandemia onde houve o gatilho, né, de dizer assim, o que é que eu quero viver? Entrar nesse círculo que todo mundo estava vivendo, ou eu quero viver algo novo. Sair da bolha. Sair da bolha. Então, eu decidi sair da bolha. Primeira coisa que eu fiz, né, foi, eu já sempre me perguntei, me questionei, saí de um processo muito, muito desafiador, que foi um casamento abusivo. E quando eu disse assim, eu não quero mais isso.
Então, como uma pessoa que tem um coração voltado para Deus, eu dizia assim, Deus, eu quero aquela vida abundante que o Senhor diz na palavra. Só que eu depois, e eu queria, e foi quando eu conheci o desenvolvimento humano, quando eu fui buscar o autoconhecimento, eu queria conhecer as minhas dores, saber por que eu estava vivendo aquilo, busquei constelação familiar. E nesse processo da busca, ou seja, do sair da bolha, do querer respostas, eu comecei a aprender a me permitir viver o novo. O que era a constelação, como eu poderia melhorar minhas emoções. Eu percebia que eu girava em círculo, embora estudava, eu tenho 2 filhos, eu queria mudar de dentro para fora. Quando você estudou constelação, a constelação é sistêmica, né? Sim. Então, ela fala de sistema. É quando você olha durante a sua vida, você olhava pelo buraco da fechadura. Quando você esteve disposta e disponível para mudar, você abriu a porta. Então, houve uma ampliação de consciência, né? Para o que estava posto, porque muitas vezes a pessoa está tão mergulhada num problema, mas ela não consegue sair, ela não vê saída, porque ela olha pelo buraco da fechadura, ela olha para a dor, mas ela não olha para as possibilidades que ela tem de ir para o mais, né? Exatamente. E foi isso que, aí foi um primeiro passo. Sim, e é exatamente o que a gente chama no coach de expansão da consciência, que é você deixar de olhar para a fechadura, para o buraquinho e olhar para as possibilidades. Então foi exatamente quando eu consegui enxergar, a primeira experiência foi como constelação familiar, que eu fui entender o meu sistema e aí eu tive essa expansão de consciência, aí eu disse, eu quero mais. Aí eu fui buscar no autoconhecimento o que eram minhas emoções, como era que funcionava a mente, o que era o desenvolvimento humano, o que era a inteligência emocional, que era saber lidar comigo mesmo e com as pessoas ao meu redor. Então, uma inteligência emocional nada mais é do que você saber lidar com você, com as suas emoções e com as pessoas ao seu redor. Na realidade, você é o grande empresário de você mesmo. Você tem que aprender a gerenciar suas emoções, porque as emoções positivas são maravilhosas. Mas também quando você não tem um freio, você não tem um equilíbrio, até as emoções positivas podem fazer com que você fique buscando só as coisas que você acha que são positivas. Por exemplo, eu adoro festa. Então aí você só vai em festa, você só pensa em estar com amigos, você adora beber, aí você começa a beber. Isso também pode ser um gatilho negativo. Sim. Ou seja, eu adoro fazer isso, mas isso me levou. Muitas pessoas, quando eu ouço contarem sobre uma jornada que não foi muito positiva, ela começou com um sentimento positivo. Infelizmente, nós sabemos que a droga, por exemplo, a pessoa entra na droga não é porque ela é ruim, é porque é uma experiência Sim. que traz prazer, traz uma sensação para a pessoa. Só que isso não vai trazer para o seu corpo, quimicamente, ele vai fazer uma transformação muito negativa de dependência. Quando nós falamos de uma relação tóxica, é a mesma coisa, é droga, né? E nós temos, muitas vezes, as pessoas estão acostumadas a viver dentro dessa relação tóxica porque ela se alimenta daquela dor, ela não tem outra coisa, ela não tem outra emoção para se alimentar, então ela se alimenta daquela dor. Exatamente. É o que a mantém ainda viva, nem que seja pela dor, viva pela dor. E quando ela vê que ela pode viver também fazendo outras escolhas, isso também a transforma, não é isso? É isso mesmo, porque é como a mudança acontece de 3 formas. Quando vem a consciência, que deveria ser a forma mais correta, mas nem sempre é assim, justamente porque a gente repete muitos padrões das nossas experiências dos nossos pais, e é inconsciente, e você só consegue compreender que você está repetindo um padrão quando você busca o conhecimento, que foi o que aconteceu comigo, ou você muda numa grande dor, num grande impacto emocional da sua vida, um acidente. Num trauma. Num grande trauma, e aí essa mudança acontece, ou numa grande dor, que você chega a um momento que você grita um basta, e que você diz assim, não, eu não aguento mais, eu quero mudar isso. Então, a mudança acontece nesses 3 pontos. Então, o que acontece? Quando você, muitas vezes você não percebe, você está tão envolvida no contexto do abuso,
que você não percebe que você está vivendo esse abuso. E aí, quando você consegue entender que ou você chegou num desses 3 pontos, ou tem a consciência, porque eu me questionava muito, ou aconteceu um impacto emocional bem grande, ou houve um abuso maior, ou você houve um acidente, ou chegou no limite de vocês entrar no conflito, de você apanhar, de você bater, e que você chegar a um ponto de dizer, não quero mais, acabou, eu quero viver outra. Então, nessa hora, você gritou baixo e você tomou uma decisão. Aí você começou a mudar. Aí é importante o coaching. Aí, exatamente, foi exatamente o que aconteceu. Quando eu dei o basta, mas eu não sabia como fazer ainda. Eu disse, eu não quero mais isso para mim. E eu não tinha consciência que eu estava vivendo um abuso. Por quê? Porque era a primeira pessoa. Eu sempre tive assim, o único relacionamento, nunca tive outros relacionamentos. Então, aquilo ali, pela tradição até religiosa, era uma coisa normal. E que não é. Muitos casais ou muitas mulheres vivem o abuso, muitas vezes por conta de um sistema de crença, até religioso também. Mas chegou um momento que, no meu processo, houve uma depressão muito profunda, que eu disse, eu não quero morrer, eu quero viver. E aí, nessa decisão de querer viver e ter um relacionamento profundo de oração, eu e Deus, e aí foi quando eu tomei uma posição, veio um processo de autoconhecimento, tipo assim, de consciência, de dizer expansão. O que é que eu posso fazer para eu sair disso? E aí, na hora que você diz para você, porque a resposta sempre está dentro de você. E aí, quando eu falei, eu quero mudar essa história. E aí veio as oportunidades de conhecer uma coach, porque eu não sabia o que era coach. E aí ela começou a fazer todo o processo de coach. E o processo de coach é te dar a consciência do que você está vivendo hoje, através das ferramentas do coach, o que é que você quer. Então, eu queria mudar aquela história, mas não sabia como. Então, o coach fez com que eu entendesse todas as minhas emoções, o que era aquela dificuldade das crenças que eu vivia, as crenças de um pai que dizia que eu não era capaz, que eu não podia, que eu era uma pessoa, que eu não ia ser nada. Então, eu comecei a mudar, reprogramar minhas crenças, você não é o que disseram de você. Você não é o que as pessoas, como criança, nós temos dentro das primeiras pessoas que são nossos pais, nossos responsáveis, o que eles, como nós somos crianças, somos esponja, nós recebemos e aceitamos tudo que vem das pessoas que nós amamos. E tudo sem filtro, né? E tudo sem filtro. Então, se você de 0 da sua barriga da sua mãe até 12 anos, você recebeu uma comunicação, recebeu experiências boas, fortalecedoras, com certeza hoje você é um homem seguro, determinado, você é uma pessoa ousada, você é um ser humano equilibrado, centrado. Mas se as suas experiências da sua infância foram experiências limitantes, negativas, das pessoas que você mais ama, você também absorveu como uma esponja que como criança nós somos. E aquilo que foi dito, você tomou como verdade e ficou no seu inconsciente. E uma coisa, você fala que fica no inconsciente, aí me vem à cabeça o seguinte, não existe escola para pais. Uhum. Ninguém é preparado para ser pai. A gente faz o quê? Você foi criado para seu pai, para sua mãe, aquilo que aconteceu ali, que você vivenciou, que você repete na sua vida também. E aí o que acontece? Aquele padrão se perpetua. Como é que você pode sair desse padrão? No momento que aquilo te toca de tal forma e que você se pergunta, poderia a vida ser melhor?
E como é que eu vou educar meu filho? Eu acredito que nós temos um sistema de educação que educa para o trabalho. Você sempre diz, né, para o aluno, você tem que aprender porque você vai trabalhar, ganhar dinheiro, mas não educa para a vida. Mas eu acho que é uma carga muito grande também para os professores. Mas eu creio que se na pedagogia os professores também fossem trabalhados dentro do coach, e também existe o sistema pedagógico, o movimento sistêmico, né, dentro da pedagogia, essa ampliação de consciência desses profissionais daria a eles uma ferramenta a mais para saber lidar com as dificuldades, porque muitas vezes o professor ele se coloca no lugar da mãe ou do pai naquela escola, e quando ele faz isso, ele sai do lugar de força dele. Exatamente. Não é isso? E você trabalha com educação, você percebe bastante isso? Percebo claramente. Então, por exemplo, quando eu entrei depois, um pouco mais à frente, eu quis me aprofundar, clareou meu entendimento, eu entendi que eu repeti um padrão da minha mãe, né, dos meus pais, já com conhecimento na constelação familiar, depois como eu fiz a formação em coach, você vai começando a expandir sua consciência, entender o sistema que você está vivendo, e aí você trabalha muito, você começa a trabalhar as curas emocionais. Aí você faz uma correção na rota. Exatamente, ou seja, vem a questão da autorresponsabilidade, porque muitas vezes, como nós fomos educados assim, você conta historinhas da sua realidade. Porque eu sou assim, foi culpa do meu pai, foi culpa da minha mãe, foi culpa do meu esposo, foi culpa da situação, foi culpa do governo. Mas você não olha dentro de você e olha para você e se perceber que dá uma autorresponsabilidade. Isso quando eu descobri, hoje eu até dou algumas palestras falando sobre a autorresponsabilidade, do poder da autorresponsabilidade. É quando você percebe que Deus já te deu o livre-arbítrio de mudar o contexto da sua história. Você não é condenado, refém de você viver aquela vida até morrer. Não foi para isso que Deus nos fez. Lógico que nós, de uma certa forma, tem às vezes, sistema até de religião que diz, não, é assim mesmo, foi Deus que quis. Não, a partir do momento que você percebe, Deus te deu todos os dias o livre-arbítrio de mudar e corrigir a rota do seu caminho, da sua história. O que é a autorresponsabilidade? É você saber que você segura na direção como se sua vida fosse um carro. Se a rota está errada, como um Waze, você corrige a sua rota de cada situação da sua vida. Nós temos dentro do coach uma ferramenta chamada Demais, que é justamente onde você começa com... Nós temos um entendimento que a vida é sistêmica. Isso. No método CIS, na formação que eu fiz, que foi com o Paulo Vieira, a gente trabalha dentro da formação sistêmica. Não é você estar bem na sua vida, na sua saúde ou no seu trabalho, mas no seu relacionamento com a família não está bom. Nós trabalhamos um autoconhecimento sistêmico do todo. E nessa, só te interrompendo um instante, quando você fala, porque é muito importante as pessoas entenderem que nós não estamos aqui para culpar os pais porque eles não fizeram aquilo que não podiam, eles não sabiam. Veja, nós recebemos, por isso que eu falo que a gente tem que procurar ter algo, né, na nossa sociedade, um curso, uma capacitação, uma abertura de consciência, fazendo coaching, ou então até... Porque como os educadores, como eu falei, né, são pessoas que lidam com as crianças, com os jovens, essa capacitação dessas pessoas em ajudar aquele pai, quando tiver a reunião de pais, fazer algum trabalho para que eles também se percebam, porque de repente o pai acha que a escola é responsável até para educar aquele aluno em valores, mas os valores vêm de casa. E aí, quando ele se percebe fora desses valores, se ele passa por uma capacitação, ele passa por um curso, ele passa por uma palestra, isso pode fazer a transformação. Os nossos pais, as nossas reclamações, eles não fizeram porque eles queriam.
Eles fizeram o que eles sabiam fazer e eles estavam dentro daquilo que eles aprenderam. Como é que ele vai dar uma coisa que ele não tem? Isso, né? dentro quando você se permite a mergulhar na constelação familiar, você começa a entender e aí vem o perdão. O não julgamento. Ou não julgamento. Por quê? Porque você entende que você está repetindo o padrão e seus pais estão dando melhor porque eles viveram, às vezes, muito pior do que eles deram. Mas o mais legal de tudo isso, quando você fala, né, que eles viveram pior do que nós vivemos, e sem querer eles prepararam um terreno para que a gente pudesse fazer melhor. Exatamente. De qualquer forma, os nossos filhos sempre vão viver uma vida melhor do que antes. E assim... Só para falar, em relação aos educadores, em relação... a gente lá na FEBRACIS, a gente tem uma área que se chama Jeito de Viver Família. Tem uma equipe lá e a gente tem, a Sara e o Paulo Vieira fizeram um livro chamado Educar, Amar e Dar Limite. E dentro desse livro eles trabalham as memórias de pertencimento, de como você dentro da escola trabalhar na criança uma memória de pertencimento, de olhar no olho, trabalhar o amor. Para que, lógico que isso era para fazer em casa, isso é a base da família, mas como a gente vê também que essa desestrutura vem de lá, esse processo que é um grande projeto que aos poucos a gente está, eu falei até com a escola que eu trabalho, de começar a fazer a palestra em cima do livro Educar, Amar e Dar Limites, que eu vou trazer para você, que é justamente isso. Quando você começa a ter, através do coach, trabalhar suas emoções, entender todo esse contexto emocional e saber que tudo vem a partir das memórias que você viveu, você também pode ressignificá-las, todas elas. E ressignificando, você está agora no dia 17 de setembro, você está fazendo o Conexão Plenitude, que são os 4 pilares do sucesso, que é alinhando a alma, né, o corpo, a alma, o espírito e network, o sistema de relacionamentos. Me fala sobre esse evento, porque isso abriu um espaço, né, para você poder levar com 11 profissionais esse toque que pode abrir, né, sair do buraco da fechadura e abrir essa porta para o mundo. Exatamente. Então, quando você aprende, você quer transbordar na vida das pessoas e passar para elas essa aprendizagem. Então, no dia 17 de setembro, no The Square, nós estamos fazendo um evento que se chama, na verdade, a gente fala é para empresários, mas você vai trabalhar inteligência emocional, desenvolvimento humano. Então, empresários que já têm uma empresa, você que não tem empresa, você que vive procrastinando e você não sabe como mudar, você que está com sonhos no papel e você não consegue colocar esses sonhos em práticas, vai ter alguns coaches que vai contar um testemunho na área de transformação, como é que saiu do zero, como é que passou por todo esse processo e avançou. Então, eu quero convidar vocês para no dia 17 de setembro estar conosco no Conexão Plenitude, no The Square. Então, o contato pode ser pelo meu Instagram, que está escrito Adriana V Coach, ou pelo meu telefone 93790606, e nós estou de coração e portas abertas para você viver essa expansão de consciência, porque se você está de bem com você, com as suas emoções, com a sua alma, com o seu corpo, que você domina todos esses pontos, você também vai ter uma empresa produtiva, você vai crescer em todas as suas áreas sistêmicas, principalmente se você tem um sonho de empreender. Então, se você está bem, corpo, alma e espírito, você vai fazer novos relacionamentos. Eu digo que a mudança acontece quando você busca novos relacionamentos, novos conhecimentos e novas amizades, com mentalidades de chegar aonde você quer chegar. E aí você vai construir essa nova mudança e essa nova transformação. Isso. Então, o programa Trilha Social está chegando ao final, porque é tão apaixonante, né, a gente ouvir as histórias, porque aqui é um programa onde a gente conta as histórias das pessoas. E eu agradeço muito a você, honro você por você ser professora durante tantos anos, ter colaborado com a vida de tantos jovens,
e honro também a sua jornada de vida e que muitas bênçãos venham e que esse evento no dia 17 de setembro, né, Conexão, que são os 4 pilares, corpo, mente, alma e espírito, que ele seja muito bem sucedido. Para você fazer a inscrição, qual que é o número do seu zap? É 9379-0606. 9379-9606. 9379-0606. 0606. E as pessoas podem entrar em contato com qualquer dúvida e nós aqui chegamos ao final do programa, agradecemos a sua presença e o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem e eu estarei esperando você sempre com novidade. Até lá. Muito obrigada.